Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós começamos a falar sobre os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Vimos como a vinda do Filho de Deus à Terra foi um acontecimento de tal grandeza que Deus quis prepará-lo durante séculos na história de Israel, de modo que os ritos, os sacrifícios, os símbolos usados na antiga aliança, eles convergem para o Cristo. E os profetas, né, que falaram e que se sucederam na história de Israel, anunciavam o próprio Cristo, conduzidos que eram pelo Espírito Santo. Vimos finalmente que João Batista é considerado o precursor imediato do Senhor. Ou seja, João Batista foi enviado para preparar os caminhos do Senhor, para endireitar suas veredas. Nesse sentido, João Batista supera todos os outros profetas. Ele é reconhecido como profeta do Altíssimo, Lucas 1,76, mas ele supera todos os outros, justamente porque ele é o único que aponta o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Assim podemos dizer que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, o primeiro profeta do Novo Testamento. Então, João Batista dá testemunho de Jesus com a sua pregação, mas dá testemunho de Jesus também com o seu batismo. Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um outro que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista dá testemunho da verdade também com o seu próprio martírio. Aliás, João Batista saúda o próprio Jesus ainda no ventre de sua mãe. Quando Maria visita Isabel, São Lucas diz que a saudação de Maria, Isabel e o seu filho João Batista, ainda no ventre da sua mãe, ficaram cheios do Espírito Santo, e o menino João Batista pulou de alegria no ventre de Santa Isabel. Vimos finalmente que, ao celebrar o Advento a cada ano, a Igreja então se associa àqueles que durante séculos se prepararam para a vinda do Salvador. O Advento quer nos preparar para o Natal, mas ao mesmo tempo os fiéis são convidados a renovar esse desejo ardente da sua segunda vinda. Como diz o Apocalipse 22:17, vem Senhor Jesus. E tínhamos chegado ao mistério do Natal, parágrafo 525. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. Lucas 2, 6-7. Sabem que quem inventou o presépio foi São Francisco de Assis. E ele ficava encantado com essa cena do Natal. E nós fomos nos acostumando a cada ano a celebrar o Natal como festa da família, e inclusive, apesar da comercialização exacerbada que existe nesse período do Natal, tanto que o foco no Natal é muito mais o Papai Noel do que o Menino Jesus. O Papai Noel está nos shoppings, está nos mercados, em toda parte, na televisão. O Menino Jesus fica bem escondidinho quando ele tem algum espaço nessas grandes empresas, certo? Nas nossas famílias e nas nossas igrejas, sabemos muito bem que o cerne é o próprio Senhor que veio entre nós. Por outro lado, esse espírito do Natal, que é tão bonito, não deveria nos fazer esquecer esta vergonha de que o Filho de Deus veio ao mundo e não teve aonde nascer. Nasceu numa estrebaria, nasceu num estábulo. E se hoje nós usamos, durante o período do Natal, a palavra manjedoura, e manjedoura parece algo até dourado, né? Manjedouro, mas na realidade mangiatoia, na língua italiana, São Francisco era italiano, né? Significa o coxo, onde os animais comem. Mangiare, né? A mangiatoia é o lugar onde os animais comem. Então, ali, o menino Jesus foi aconchegado. Então, as primeiras testemunhas desse evento tão simples foram pastores.
O primeiro anúncio do anjo sobre o nascimento de Jesus aconteceu não aos magos, aconteceu aos pastores, gente simples do povo de Israel. E é nessa pobreza que se manifesta a glória do céu. Lucas 2, 8 a 20. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele ama. E a igreja não se cansa de cantar a glória dessa noite. Então, aqui o nosso catecismo cita um hino antigo, de São Romano o Melódio, o hino chamado Kontakion, um hino talvez pouco conhecido de muitos de nós, mas que expressa muito bem o significado do Natal. Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela, pois vós nascestes por nós, menino Deus eterno. Aqui o poeta expressa muito bem, de maneira poética, como era de se esperar, a grandiosidade dessa noite. Chegamos ao parágrafo 526. Tornar-se criança em relação a Deus é condição para entrar no reino. Mateus 18, 3 a 4. Quando os discípulos discutiam quem era o maior dentre eles, Jesus coloca uma criança no meio e vai dizer, né, aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Tem muita gente que fala, bom, a criança também pode ser malvada, a criança também pode ser levada, a criança também pode fazer estripulia, a criança também manifesta desejos egoístas, ela manifesta ciúmes, raiva, ela briga. Certo. Claro que o fazer-se criança diante de Deus não significa ter esses tipos de sentimento, mas, sobretudo, nos lembrarmos de que a criança, por mais que ela esperneie na medida que ela vai crescendo, né, ela é alguém indefesa, ela depende praticamente de seus pais ou de outras pessoas para sobreviver. Se você solta um cachorrinho recém-nascido, é possível que ele consiga sobreviver se ele encontrar ambiente favorável, um gatinho, mas se você abandona um bebê, mesmo já grandinho, não precisa nem ser recém-nascido, já uma criança pequenininha, ela dificilmente vai sobreviver sozinha. Então, a criança ela é marcada por essa dependência dos outros para sobreviver. Então, Deus quer também de nós esse espírito de criança, de alguém que se coloca diante dele, assim, livres e ao mesmo tempo confiantes, sabendo que dele viemos e para ele voltamos. Então, para isso é preciso que nós nos humilhemos, nos tornemos pequenos. Mas ainda vai dizer Jesus a Nicodemos, João 3,7, é preciso nascer do alto, nascer de Deus. O Natal, de certa maneira, nos convida a isso. O mistério do Natal realiza-se em nós quando o Cristo toma forma em nós. É este o mistério do Natal, quando o Cristo nasce no coração de cada um de nós. E nós, o nosso coração, aí sim, é chamado a ser o lugar por excelência aonde o Filho de Deus vai nascer. Não mais no estábulo, não mais fora da cidade, mas dentro de cada um de nós. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém.